queria parabenizar primeiro os realizadores e realizadoras, equipes, né, elencos, todo mundo que produziu os filmes de hoje. Reforçar mais uma vez que é muito bonito esse momento do encontro, assim, né? A gente, enquanto curador, a gente tinha visto os filmes antes em casa, né, na tela pequenininha, mas é outro filme, né, quando a gente assiste junto, né? Não só na tela grande, com som maravilhoso aqui na Sala do Dragão, mas também nesse lugar do encontro. Eu acho que hoje foi uma sessão muito bonita, assim, porque os filmes convocavam também essa presença de ver junto, eu acho, né? Todos os filmes, de alguma maneira, eu acho que pediam esse momento da gente assistir tudo junto, né? E aí eu queria começar fazendo uma pergunta importante, né? Que é sobre qual foi o pontapé desses projetos, assim, né? Queria que cada um falasse sobre sua relação com os projetos. Destacar que hoje a Tereza não pôde estar aqui, né? A diretora do Tarô, mas Lúcia está representando o filme. Mas é isso, queria que vocês falassem um pouquinho de como é que surgiram os projetos, a relação de vocês com cada uma dessas histórias, dessas personagens, né, dos documentários, enfim, começar por esse início. Boa noite a todos. Boa noite! Obrigado aí à minha torcida que veio hoje, organizada diretamente da Messejana e adjacências. E queria dizer que esse projeto surgiu muito de viver na Messejana e viver a zona sul da cidade. Realmente, o rap mudou minha vida e fez ser o que eu sou hoje em dia. E eu diria que o Riz é a representação perfeita, que é aquele cara que está sentado bem ali, se levanta. É a representação, assim, do que eu vejo como o futuro, assim. Que ele é um cara que representa totalmente essa vertente das pessoas que lutam pelas outras, pelo coletivo e não só pelo financeiro. E eu senti muito que nesse projeto, que surgiu primeiro para falar sobre a diferença entre a mercantilização do rap, que era... Tipo, às vezes eu sinto que o rap tá muito voltado só pro lucro. E aí no Riz eu vi um caminho totalmente oposto, que era o rap que era voltado realmente para a comunidade, para algo que eu acredito. E o projeto passou por várias mudanças, assim. Começou como curta, virou uma série, hoje em dia é um projeto de série que estamos aí caminhando para botar para frente. E sempre foi muito desse caminho daquele cara ali, de acreditar. Boa noite, eu sou a Hannah. Diretora Não Vai Ter Milagre. Eu sinto que o filme ele saiu de sentimentos muito particulares meus, porque eu sempre gostei muito de terror desde quando era criança. Eu acho que filmes musicais e filmes de terror foi o que vieram pra mim primeiro. Enfim, venho de uma família extremamente evangélica, então sinto que eu trago muito isso para os meus filmes também. Mas todos os filmes de terror que eu assisti, os personagens negros ou eram os primeiros a morrer, ou eles em alguns momentos iam morrer, sabe? Eles só deixavam de existir. E sempre ficava nessa perspectiva de que o personagem negro precisava morrer, o personagem branco viver. E eu sinto que Não Vai Ter Milagre, o filme, ele não deveria ir nessa perspectiva, sabe? Ele deveria ser um filme que, mesmo que o personagem sendo Jesus Cristo, que é uma linda representação de Jesus, né? Jesus quanto essa pessoa negra que, mesmo assim, hoje em dia as pessoas ainda ficam marginalizando, tratando como uma pessoa branca. A gente traz esse personagem pra cá e subvertendo esse personagem pra tentar levá-lo até o final e transformar esse personagem como uma pessoa que vive, sobrevive, tá ali tomando conta da sua narrativa e tenta burlar esse horror, sabe? Tenta passar por cima desse terror. E eu sinto que o filme, ele tá nisso desde o início, sabe? Desde as primeiras versões de roteiro, eu sinto que ele mudou muito. Mas eu acho que o cerne do filme nunca mudou. Tem essa perspectiva de que, como uma pessoa negra, a gente tem que estar aqui, tem que resistir, e tem que ir até o fim, e a gente tem que sobreviver a isso, e qualquer coisa chega pra gente. Boa noite, gente. Primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço.
de estar muitas pessoas aqui conhecidas, pessoas da minha família, amigos, queridas. Muito obrigada por terem vindo e terem assistido nesse cinema tão especial. Bom, falando um pouco sobre o filme, o Coisa de Preto surgiu muito como uma pesquisa inicial, assim, desde o início da faculdade, conversando muito com meu pai, com as pessoas da minha família. E aí, numa dessas conversas, meu pai falou sobre a existência desse bloco de carnaval, né, nos anos 90, que eles fizeram, uma Lagoinha, assim. E aí eu vi algumas imagens e eu, caramba, que massa, assim, né? E aí comecei a fazer esse resgate, assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por samba, sempre ouvi de dentro de casa, sempre convivi com essas pessoas. E aí sempre me tocava de uma maneira muito peculiar, né? E aí eu comecei, enfim, a fazer essa pesquisa, ir atrás desses registros. Foi muito difícil, assim, porque, enfim, uma época que não se tinha muito acesso a imagens, né? Então, sempre que eu via muitos filmes com imagem de arquivo, eu me perguntava quem são as pessoas que têm direito a essas imagens, né? A esses registros de suas famílias, de comemorações, de datas festivas, seja em vídeo, seja em imagem. Então, foi um longo trabalho até cavucar isso, mas deu certo com muitas imagens. E aí, a partir disso, surgiu essa vontade de fazer o documentário, né? De manter viva essa história que parte um pouco da minha família, parte um pouco da comunidade de Lagoinha, mas também fala sobre várias outras comunidades negras do Ceará e de fora do Ceará, que sempre encontraram no samba esse movimento de encontro, esse movimento de falar sobre alegrias, de não falar sobre a dor que sempre foi atrelada ao nosso corpo, assim, de ter um momento de falar sobre afeto, de sorrir junto e cantar junto, assim, né? Cantar a alegria de não estarmos sós. Então, o projeto surgiu muito desse intuito mesmo, e de registrar e fazer essa remontagem da roda de samba. Foi muito gostoso de fazer e espero que tenha sido de assistir também. Boa noite, eu sou a Lucilena, supervisora executiva do Tarô. Não sei como a Daia está na produção de um filme que não é em Fortaleza, então infelizmente ela não pôde estar aqui. Mas queria parabenizar todos os realizadores que estão aqui em cima, os filmes foram muito lindos. E o Tarô, eu acho que é um projeto muito especial, porque ele vem de conversando com ela, ele tem um pontapé duplo. Porque eu acho que ele tanto tem a força de ser um filme que tenta, talvez pela ficção, trazer uma justiça que a vida real não nos traz, assim, né? Que realmente esses assediadores, esses homens que se trazem como amigos, que trazem como santinhos, de ter realmente a justiça que a vida normal do dia a dia no seu machismo não traz. Mas também tem muito sobre a amizade, assim, eu sei que tem um ponto muito pessoal dela, da Daia, com essas duas personagens, era baseado em amizades próprias dela, toda essa estética é muito realmente da Daia, realmente dos amigos dela, assim. Então é um filme que é muito sobre amizade também, sobre a amizade que fica forte e que não se duvida, e que na hora que uma amiga sabe que a outra passou, já está do lado dela, já está tentando trazer a justiça. E eu acho que é isso. Buenas, sou Bruno Lobo, La Loba. Muito feliz de estar aqui nessa sessão tão especial, com temáticas, territórios, sonhos, desejos tão fortes. E estar aqui nessa sessão, nesta edição, que a gente está pensando sobre o cinema, celebrando o cinema do Brasil, de Fortaleza, junto com essas histórias. O que nos resta surge na disciplina Poéticas do Real 1, que tem a proposta da gente fazer uma pesquisa no nosso próprio território e identificar o que gostaríamos de abordar. Inicialmente, eu me deparei com um roubo de fios na rua da minha mãe ficava sem luz, e 4 quarteirões depois, onde eu moro, vinha uma fumaça tóxica
dos fios queimados para serem retirados os cobres. E aí eu comecei a investigar esse ciclo. Quem pegava, para onde ia e aonde ia findar esse cobre. E aí eu acabei adentrando nos pontos de reciclagem do meu território, a Grande Parangaba. Visitei alguns e identifiquei um grande ponto, e aí fiz a abordagem e a nossa equipe foi lá. E aí eu entendi no que eu estava me metendo, no que a gente estava entrando. E aí é quando vem um ponto, né? Estamos numa universidade, trabalhando justamente numa disciplina que fala sobre o real, de encontrar essa poética, mas ao mesmo tempo, quando é que a gente se depara com a realidade? Quando vem, de fato, o risco. E aí eu comecei a entender que era arriscado demais para esse momento continuar essa pesquisa, abordar, expor as pessoas. E quando eu me vi no meio desse processo, não, a gente tem que mudar. Vamos mudar essa pesquisa, vai ser demais para mim, que moro lá, para as pessoas. E agora? O que nos resta? E aí foi quando veio o título do filme, e um dia cruzando, fazendo o mesmo percurso da minha casa para a casa da minha mãe, num cruzamento, eu encontro a Dinha. E aí ela tava com o carrinho dela, e a gente solta um sorriso um pro outro, e a gente começa a conversar. E em um momento ela pede: ei, faz um vídeo para mim, eu esqueci meu celular. E aí eu fiz. E aí depois eu peguei o número dela e a gente começou a conversar. E a Dinha, ela percorre toda a nossa comunidade, ela sai da Serrinha, vai na Vila Betânia, mas a Dinha, ela vai em lugares muito específicos, em parceiros que já separam os resíduos já para ela pegar. E aí foi quando nasceu não só uma pesquisa, mas uma relação de parceria, de amizade. E eu comecei a visitar a casa da Dinha, e aí quando a gente chega no Poéticas do Real 2, é quando começa a se desenhar esse projeto. E aí eu comecei a propor para a Dinha: Dinha, vamos contar a tua história, vamos partilhar esse teu trabalho, que é tão importante. Você faz um trabalho que é de toda uma comunidade, que era para ser feita. E aí foi isso que aconteceu. A nossa equipe, nós fomos visitando a Dinha aos poucos, e aí é quando a gente começa a entender que, para além desse título que vem sobre o que nos resta de um projeto para o outro, o que nos resta é sobre o cuidado, né? O que nos resta é cuidar do lugar onde a gente mora, das pessoas que estão ao nosso redor. E é onde nasce esse filme. Muito legal escutar um pouquinho assim, desse começo de processo de cada um aqui. Queria pegar um gancho com a narrativa que a Loba fez agora, né? Que ela falou que ela tinha uma ideia de um projeto que seria sobre o roubo dos cobres. Em determinado momento você entendeu que não dava para fazer esse filme, pelo menos não agora. E o filme se transformou, né? Teve um outro pontapé, que foi o seu encontro com a Dinha, né? E fico pensando muito nesse contexto que a gente está, né? Que acho que a maioria dos nosso público são também estudantes, de pensar sobre aquele momento que eu acho que acontece em qualquer processo, que é a gente entender que, não sei se o filme que a gente queria fazer não vai dar certo, mas tem um momento que parece que está tudo meio dando errado, que está tudo meio que pronto para se perder, assim, né? A gente vive isso em todo o projeto, assim, né? Mas vocês conseguiram, imagino que passaram por isso e deram a volta, né?
Isso a gente tem esses filmes super potentes aqui. Eu queria escutar de vocês se teve esse momento que pareceu que as coisas não iam dar certo por desafios técnicos, desafios, sei lá, pessoais, de equipe, desafios de conceito, que você achou que planeja uma coisa e no processo, né, todos vocês passaram por, eu acho, processos longos aí, né, são produtos de bastante tempo de trabalho, né? Então eu queria saber um pouco isso, assim, qual foi esse momento mais dramático e também qual foi as soluções, o que é que vocês descobriram, assim, nesse processo de dar essa volta, né? Eu acho que esse processo aconteceu muitas vezes. E tipo assim, o começo do projeto era uma ideia de gravar 2 festivais aqui em Fortaleza, que era o Quartinho, que aparece nas imagens, e o Plantão. O Plantão é promovido pela 30 para 1, que é a produtora do Matuê, e a gente tentou contato com eles por muito tempo, assim, tipo uns 4 meses, conseguiu o número de gerente de marketing deles, só que de jeito nenhum a gente conseguia acesso aos bastidores ou ao palco, qualquer coisa do tipo. E aí vem aquela pergunta, o que fazer agora? Mas isso já foi meio que uma das respostas sobre o que fazer com o filme, porque isso é um posicionamento da própria cena de Fortaleza, que era do que eu queria falar. Então, quando essa pessoa, que é teoricamente o número 1 da minha cidade, me trata assim, como semelhante, assim, né, pelo menos nesse sistema, eu vi que o caminho do filme não era ali, era na rua mesmo. E aí, eu gravei o Quartinho, encontrei o Rizzi lá, troquei uma ideia com ele, e aí a gente partiu pro Curió, lá a gente enxergou totalmente o filme, assim, esse começo, ele como esse personagem principal. E o filme, assim, de material bruto, acho que deve ter umas 6 horas de material bruto que a gente assistiu, reassistiu, remontou de várias vezes. Queria até agradecer a TT, não sei se ela ainda tá aí, mas a gente fez muitas versões desse filme, e essa foi a que casou mais com o que realmente era a mensagem. Enfim, é isso. De resto é o básico, né? Orçamento pequeno, muitas diárias, mas deu tudo certo. Pra ser bem sincera, acho que até a semana passada eu tava assustando com esse filme, pensando, meu Deus, acho que ele não vai sair. Mas eu sinto que, assim como o JD, a gente passou por esse processo desde o início, assim, que é a produção, a pré, a pós, a produção, foi um surto do filme todo. Eu lembro de um dia antes, uma semana antes a gente começar a gravar, a protagonista tinha saído do filme, porque ia ser uma outra gata. Aí a gente conseguiu a Brena assim, na última hora. Mas eu lembro de eu falar com a Magi e dizer, amiga, acho que o filme não vai rolar. Acabou o filme, vamos devolver o dinheiro pra onde for, a gente não conseguiu arranjar mais dinheiro, não tá dando certo, não tem como. Aí eu só lembro dela olhar pra mim e dizer, não, Carmela olhar pra mim e dizer, amiga, não tem como o filme ser gravado em 5 dias, vamos ter que diminuir a diária. E era tipo um filme de 13 páginas. E eram cenas muito extensas e cenas muito complexas de serem feitas. E a gente não tinha dinheiro, muita gente na produção, teve dia que tinha mais de 30 pessoas no set, contando figuração de produção. Nós que vivemos sabem, né, gata? Então eu sinto que o processo do filme foi todo assim, foi um grande surto, mas além do grande surto eu sinto que foi muita companhieria, assim, foi muito companheirismo de todo mundo, da produção, assim. Principalmente de Magia, até hoje eu agradeço muito a diretora de produção que eu tive, porque ela estava lá dizendo, não vai acontecer. Mas eu sinto que o filme ele passou por todos esses processos, assim foi um surto do início, desde de roteiro 2 até semana passada, quando eu ainda estava com sapão, fazendo a parte de som, mas tenho a agradecer a todo mundo, principalmente a Liz, teve muita paciência com a gente. Mas, obrigada, gente, sério, foi um surto, mas felizmente saiu. Bom, eu acho que quando a gente pensou em gravar o Coisa de Preto, a primeira dúvida que veio foi como que a gente faria para gravar na Lagoinha, sendo uma cidade fora de Fortaleza. E que tinha que ser lá, né? Tinha que ser nesse berço de onde surgiu o bloco, de onde aconteciam essas reuniões, nesse quintal,
que é uma das locações também. Então a gente ficou nessa, tá, como que vai transportar a equipe e organizar tudo de alimentação para gravar em outra cidade, né? Com orçamento curto, com todas essas dificuldades. E aí, eu acredito que foi uma força-tarefa mesmo de toda a equipe, de se organizar, de acreditar muito no projeto e dizer, não, vamos nos organizar. Eu abriguei as pessoas lá na minha casa, inclusive. Meus pais foram ponte essencial disso, assim, desse apoio, dessa força muito grande. E aí, outro desafio que teve foi nessa questão da montagem, assim, né? O filme, enquanto roteiro, surgia de um outro lugar, assim, com outras coisas, e a gente foi modificando coisas a partir do momento que foi surgindo, né? Por ser um documentário, tem muito essa questão do real, né? Tem muito essa questão do deixar vir o que está acontecendo ali naturalmente, né? E aí, como a gente grava muito em roda, né, pensando várias pessoas, pensando esse coletivo da família e tal, foi muito uma coisa espontânea de deixar eles serem o que eles são, assim, de deixar eles cantarem. Fazia tempo que eles não se reuniam para cantar juntos, então ficavam decidindo o repertório ali na hora. Não, vamos cantar não sei o quê, não, tá fora do tom, não sei o quê. E aí a gente foi deixando e filmando livremente eles dessa forma, né? E aí na montagem o filme se transformou de novo. Thiago, que fez a montagem, foi sensacional, assim, porque ele casou justamente a música a todo esse ambiente, né? Como é um filme que fala de música, que fala de samba, tinha que ter esses tempos, tinha que ter essa coisa muito ritmada, né? Mas eu fiquei muito feliz com o resultado final e com todo mundo ter se unido mesmo nesse coletivo, porque eu acho que o filme fala sobre coletivo também, sobre coletividade, né? Sobre união de alguma forma, e o processo de feitura e de construção foi todo baseado nisso também. Então, perrengue, né? Eu acho interessante, assim, qual a diferença da relação de uma produção executiva com um projeto comparado aos realizadores aqui. Porque eu acho que deve ser muito emocionante para os realizadores verem um filme pronto aqui. E para mim é emocionante com o Tarô, mas também para mim, eu sinto que meu papel de mãe terminou quando acabou a produção, assim, sabe? Hoje em dia, ver aqui o filme é muito mais como, nossa, foi isso que você se tornou, filha, com a sua vida, parabéns. Mas o papel de mãe terminou lá e foi um papel de mãe difícil. Porque, enfim, eu criei uma relação muito próxima com o Tarô, porque na época eu estava muito em crise, assim, e eu fui muito para as aulas de Cine 6 do Marcelo. Foi o último semestre do Marcelo, e era uma turma da DAE era pequena, e muita gente faltava ainda, muita gente faltava as aulas de Cine 6 do Marcelo. E foi bom para mim, porque eu tive uma relação muito próxima, ter mais tempo pro projeto, para falar do projeto, para aprender a fazer produção executiva também. Enfim, o Tarô teve muito problema na pré-produção, porque a gente demorou muito a conseguir o elenco. A gente foi em decisão, foi em outra, procurando a pessoa certa, assim, teve essa dificuldade. Mas a maior dificuldade, na verdade, foi que o filme inteiro ia ser gravado numa casa de praia, ver a casa de praia, ver quem que ia estar lá, o espaço, que não tinha espaço, como é que ia ser o espaço. E aí, uma semana antes de rodar o filme, o nosso diretor de foto fica doente e não pode ir pro filme. E aí foi, ok, agora o que a gente faz? Assim, achar outra direção de foto, a nossa também, a Liza, entrou como, não sei se ela tá aqui, já saiu, mas entrou como produção e enviou a AD, tipo assim, numa vista de locação, a gente tava lá, e nós, você quer ser AD, a gente tá precisando, bora, assim, então foi muita... Eu não diria de última hora, porque foi mais, tipo assim, a gente tendo que se adaptar muito rápido, assim, sabe? E foi muito graças à equipe. Eu acho que o Tarô foi um sentimento de união, realmente, todo mundo junto, todo mundo na mesma casa. Aí foi coisa, assim, né? Eu lembro no primeiro dia eu tive que voltar pra Fortaleza, porque eu tinha coisa com Cinefabrique, tive que comprar coisa que faltou, ir lá no centro para coisa que tinham faltado. Aí depois, assim, quando voltar, gente, vocês não estão lavando o banheiro, vocês não estão dormir, não estão lavando a casa. Não, vamos levantar em tal hora.
A gente vai ter 1 hora de descanso depois, então a gente vai ter que se arrumar, a gente vai ter que tomar banho, a gente vai ter que arrumar a casa. Porque essa dificuldade também de fazer um filme numa locação, então dormindo, né? Porque se você não tem alguém pra estar ali de general, assim, a gente acorda e não sabe quando é que começa o filme, quando acaba a brincadeira, assim, e tal. Mas foi muita união, foi muita garra e foi muita beleza, assim, sabe? Então, é isso. Sobre dificuldades. Acho que a maior dificuldade são as barreiras, as muralhas visíveis e invisíveis que são levantadas nessa dinâmica social, econômica, institucional e burocrática. Porque nesse processo, o filme foi feito majoritariamente por alunos bolsistas e vindos da periferia. Então, é uma relação que é completamente diferente para a gente estar atravessando a cidade todos os dias para ir para a maior universidade do Nordeste, do Brasil, onde o contexto é completamente diferente. Então, são barreiras que a gente tem que atravessar todos os dias. E para fazer um filme que a gente adentra na nossa periferia, no nosso território, adentra numa casa, sozinhos, então eu acho que a dificuldade ela é institucional. Porque talvez pela nossa turma ser gigante e mais da metade é bolsista, acho que a instituição, e não só a instituição Unifor, não esteve preparada para entender a demanda do filme, onde estaríamos. E aí a gente foi tentando. Eu acredito muito e eu quero acreditar no cinema como encontro. E é isso que você traz no texto, que eu achei de uma delicadeza muito grande, porque eu acredito nisso. Para além de um conceito, para além de uma estética, para além da fabulação, que também sim é importante, fazer filme em tempos de Brasil, de Brasílias, é muito mais sobre o encontro, né? É muito mais sobre o tempo dessas fortalezas que são construídas, que apagam as memórias, que ainda alimentam, estão gerindo a segregação espacial, territorial. Então, eu acho que a maior dificuldade, para além de todos os processos, é estar exibindo hoje o filme, e a Dinha não está aqui. Porque fazer cinema, gente, a gente faz cinema para quem? A gente está fazendo para quem? Com quem? Para vir para essa sala aqui? Quem é que acessa essa sala? A Dinha me disse não. Ela não queria vir. Eu ainda me mobilizei para que ela se sentisse acolhida, confortável, mas sabe essa cerca que tem lá fora? Ela é uma barreira que existe. E a instituição que eu falo não é só a Unifor. A gente está no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, e as muralhas, elas são erguidas constantemente. E a cerca que tem ali é proteção. Proteção para quem? Ela é falta de acesso. A Dinha, ao ver essa cerca lá de fora, ela já sente que ela não é bem-vinda. Então, enquanto a gente está aqui, exibindo os nossos filmes, celebrando o cinema brasileiro, o nosso cinema, eu acho que é muito importante
a gente sim criar novas narrativas, olhar para o nosso território, mas pensar que fazer cinema é encontro. Fazer cinema é esse processo que continua. E a dificuldade também, eu criei muitas expectativas para esse filme, porque eu penso, desde que eu pisei na Unifor, eu tenho um objetivo muito claro, que é transformar a minha passagem nessa instituição em uma extensão da comunidade, do meu trabalho e de todas as pessoas que atravessam o meu caminho. Então, eu acho que, ao encontrar a Dinha, eu esperava um apoio, eu esperava uma integração, sabe? O desejo de me integrar, fazer um diálogo com as outras graduações, a graduação da veterinária. Foi feito um pedido, mas quantas barreiras existem? Porque imagina só que fantástico teria sido os alunos da veterinária irem fazer uma consulta nos animais da Dinha. Teria sido incrível. Teria sido um filme muito mais poderoso, para além do filme. Então, eu acho que a temática desse ano é para a gente, de fato, cinema em tempos de Brasílias, de Fortalezas, e a gente está muito focado no ego, né? No ego do cineasta, das premiações, e eu acho que a gente esquece porque é que a gente está fazendo isso. É isso. Muito obrigado, gente, pelas todas as partilhas. Acho que vieram todas reflexões muito importantes agora, assim, né? Eu queria já abrir para a plateia, mas antes eu queria aproveitar que o Michael está aqui. Eu não sei se as pessoas do bloco também estão, outros personagens. Queria saber... Não, aqui não, desculpa. Já tem... tá aqui. De repente, pronto, quem participou dos filmes e está presente, queria muito que a Dinha estivesse aqui, né? Fiquei apaixonado por ela. Vamos tentar fazer acontecer essa sessão ainda aqui ou na Unifor, onde seja. Lá na Serrinha. Também na Serrinha. Vamos levar as pessoas, fazer a coisa do encontro acontecer, né? E é isso, eu queria escutar quem está aqui, como foi participar, né? Especialmente esse lugar do documentário, né? Que eu acho que é uma relação de muita generosidade, assim, de vocês que estão lá se representando, se apresentando, né? Construindo uma memória também sobre o trabalho de vocês, sobre a memória da vida de vocês, né? Então, eu queria escutar vocês também, assim. Depois passar para a pergunta da plateia. Acho que costume é foda, né, Baito? Licença, viu, bicho? Boa noite aí, família. Costume é foda, né, mas eu deixei a bolsa ali, eu vai trouxer, se não vai pegar a bolsa do Mega, eu lembrei que vocês são da Unifor, né? Mas lá na Zara também rola isso, né? O costume mesmo de estar em Fortaleza e tal. Essa fala da Lobo mexe muito comigo e me toca muito, e eu já vim pensando um pouco nisso, saca? No caminho até aqui, eu já vinha refletindo algumas paradas e refletindo sobre algumas coisas. E é muito doido porque quando a gente fala de povo preto, e aí a Mari traz coisa de preto, me fala algo incrível, né? De poder vivenciar a história do samba de um outro lado aqui no Ceará. Afinal, vivenciei aqui em Fortaleza um pouco com meu pai. E é entender que esse espaço, ele de fato nunca foi pensado para a pessoa preta, né? A gente tem a Abdias do Nascimento fazendo uma grande movimentação com o cinema negro, né, e tudo mais. Mas enfim, é entender que essa tela jamais era para ter pessoa preta nela, né? E na palestra que vocês viram, que está no Corre do JD, eu já falo um pouco sobre isso, né? Eu falo um pouco sobre o quanto que era difícil ligar a televisão de manhã e quando eu ia assistir o Bom Dia e Companhia, tá 2 pessoas brancas apresentando. E depois vi uma criança branca, com cabelo encaracolado, enfim, né? Toda a programação ali, quando eu assisti a TV Globinho, também era apresentada por uma pessoa branca e várias pessoas brancas também estavam lá
em desenhos, né, os desenhos principais personagens, como o Goku ou o Power Ranger vermelho, que era o mais legal, que eu não gostava que queria ser. Enfim, sempre foi construído por pessoas pretas, né? E aí a TV sempre foi um bagulho que me fascinou pra caralho, assim, um bagulho que me prendia. Às vezes eu tava com os meus amiguinhos brincando em casa e eu simplesmente jogava minha bacia de brinquedo pros pivetes brincar e o nego ligava a televisão pra ficar assistindo, entendeu? Porque pra mim era interessante poder ver a TV e tal, e aquilo me fascinava. Enfim, e aí, por que eu tô falando disso, né? Porque é doido a gente também pensar em datas. Ontem, dia 12 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Hip Hop, né? E o hip hop é essa cultura que me veste, como eu me visto, a cultura que faz o nego falar desse jeito, etc. Inclusive, se alguém não tá entendendo, eu tô um pouco me fudendo, porque... Meu irmão, o nego passou o tempo todo lendo altos livros, com altos termos difíceis pra caralho, o nego fala gíria e fica, o que significa isso? Ah, filho, vai ter que aprender na marra mesmo, igual o nego teve que aprender a ler o livro também, etc. Enfim, aí foi quando... Dia 12 é muito importante porque hip hop é isso, hip hop traz uma perspectiva maior de trabalhar a perspectiva de paz, amor, união, diversão, conhecimento. E também um dia atrás, antes do dia 12, a gente tem o dia 11 de novembro, que demarca um peso gigantesco na história da minha quebrada, do Curió, que eu acho que deu para perceber o quanto que ele é minha vida. Meu território é minha vida, é quem me fez eu viver, é quem me fez existir. Quem me deu vida foi onde eu conheci o hip hop, foi onde eu me deparei com os primeiros grupos e tudo mais. Inclusive, aquele grupo que eu falei, Apologia Negra, né, um daqueles manos veio a falecer, o Israel, queria muito que ele pudesse estar aqui vendo esse momento. Os outros manos simplesmente também ficaram nessa barreira, o Black, eu nem sei cadê. E era foi o primeiro cara que eu vi nesse estilo mesmo, assim, de hip hop, se liga. E é um maluco que tem uma história incrível nas áreas, que eu contei pra tu, que brigou na mão com a polícia, né, e eu já chego nesse ponto. E aí, enfim, dia 11 marca também a perspectiva da chacina do Curió, que completou 10 anos, né? Ou seja, gente, há 10 anos atrás eu poderia ter morrido, eu não deveria estar aqui. E foi o hip hop que fez com que eu estivesse aqui hoje. Foi através do hip hop e do rap que eu conheci o JD, foi através do hip hop e do rap que eu conheci o melhor amigo, um dos melhores amigos do JD, que foi o Jimmy, né? Que é um pivete que morava em frente àquela praça que eu estava fazendo aquela fala no começo do bagulho. E foi um caminho longo e difícil de permanecer, saca? E o que é muito doido é que quando a gente vê as pessoas trabalhando com a arte, as pessoas sempre falam muito pra mim, Izzy, tu vai chegar longe. E eu tenho certeza que tem uma parte de vocês aqui que deve estar pensando nessa mesma fita agora. Ah, esse menino tem um futuro, esse menino vai longe. E eu fico me perguntando onde é esse longe, se der, porque, meu irmão, para eu estudar aqui, inclusive, no Porto da Semana das Artes, eu levava quase 2 horas para ir e para voltar. Então, pra mim, já era longe, eu já tava indo longe pra caralho, entendeu? Pra minha mãe, então, ela tava assim, meu filho não chega não, Que a mãe não falou no documentário porque ela é muito mansa, assim. No cearense, você já deve ter entendido. Enfim, por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque eu acho que são espaços e lugares que não era pra eu estar, saca? Principalmente quem sobreviveu a uma chacina há 10 anos atrás. Há 10 anos eu venho falando sobre essa chacina. Eu venho sempre reforçando essa ideia. Então, acho que o que me choca primeiro é esse lugar. Meu irmão, o nego tá numa tela de cinema, baitola. Caralho, chefe. E aí, eu saí de casa pensando numa música do Pablo, né? Homem Não Chora, eu sou muito fã de Pablo do Arrocha. E eu já chorar por quê? Só por causa do filme, tu é doido. Aí quando eu falei, alguns anos atrás, eu tava, oh meu Deus! Como é que não chora, pai? Enfim, e aí, pensar que esse espaço não era um espaço pra eu estar, e aí não só, é doideira pensar, né? Eu tenho certeza que minha mãe vai bater em nós, porque nós botou o pai dizendo que a polícia era uma carniça. Eu tenho certeza. Ela deve estar com um tamanco esperando nós sair daqui. Mamãe é assim, eu falei que ela era mansa. Enfim, e aí, é doideira porque eu coloquei o meu pai na tela do cinema também. E ele também era um homem que não era para estar vivo hoje, nasceu no Rio de Janeiro, veio nos anos 80, muito antes de existir direitos humanos para a cidade de Fortaleza, saca? Fez esse corre através da música também, é um artista que também resistiu e que também não virou, e que as pessoas também olharam para o meu pai e disseram que ele ia longe. Meu irmão, e ele está longe porque é um homem preto que fez 64 anos, que inclusive acabou de vencer uma luta e está lutando inclusive agora mesmo com o alcoolismo, saca? E hoje ele está na tela do cinema. E isso é que é pesado. E sabe o que é mais pesado? É que existe uma pá de gente igualzinha a mim que não vai ter a chance de pisar aqui no Dragão do Mar.
mas é uma par de gente mesmo. E aí quando eu falo que eu vou longe, eu sou doido da cabeça e eu vou longe nos espaços que não era para eu estar. Eu não estou falando só do institucional. Agora, vindo de Uber para cá, eu peguei um cara chamado Charles. Incrível que pareça, ele morava na Zara do lado da minha, que é a Palmeirinha, que era na Palmeirinha. E nós conhecíamos uma par de gente em comum e a gente veio falando. E aí, uma hora ou outra chegou na chacina, e uma hora ou outra eu passei numa Zara do lado da minha, chamada Mangueira. O JD já se inteirou, ele já soltou o visto comum da Mangueira. E eu, como moro no Curió, eu não posso andar na Mangueira por conta de números, camisas. E aí, quem entendeu, entendeu. Então, não tirou foto do dedo não, né, chefe? Pelo amor de Deus, né? Que o nego anda em todo canto, se o nego tiver farrendo 2 é peito, se interessa. Mas, enfim, e aí eu tava lá na Mangueira. E na Mangueira é um território que eu não posso andar, eu não posso estar. Mas eu faço um trabalho e eu acredito muito nesse trabalho, que é levar a palavra do hip hop, não é a palavra de Deus. É a palavra de uma cultura que fala de amor, de paz, união, diversão e conhecimento, como eu falei. E aí eu peguei minha bicicletazinha, né, saí de casa, fiz minha oração, pedi ao Oxalá, pedi meu Pau Xóssi nessa quinta-feira, pedi ao meu anjo da guarda que me guardasse. E como minha mãe fala, né, pedi para Maria pisar na frente dessa serpente, que me fizesse invisível a todos os meus inimigos, sejam eles do crime ou da polícia, para que bala nenhuma atravessasse meu corpo, faca nenhuma pudesse rasgar minha pele. E essa é a minha oração antes de sair de casa. E quando eu saio do beco que eu moro lá, né, do quase beco que eu moro na esquina da favela, da favelinha do Canal, inclusive mandar um salve pro meu mano Cará, né, que a Maggi fez uma foto nossa, mas hoje infelizmente ele tá preso e não pôde vir. Mas enfim, Maggi, tu fala pra ele que ele mandou um salve, é o irmão da Kessia Coutinho, né? Lembra, por favor. E enfim, quando eu fui saindo, eu percebi que a minha mãe não tá nem aqui, ainda bem que ela saiu, porque eu saí de casa sem a minha identidade, e meu pai também não tá aqui pra não brigar comigo. A justa história que eu contei no bagulho foi o que eu fiz hoje. Eu saí de casa sem a minha identidade, sem meus documentos. E eu fui só com o meu crachazinho. No meu crachá tinha minhas informações. Eu falei, meu irmão, pelo menos eu tô com uma blusa que tem o nome do governo do estado. Se os homens embaçar, não vai ser tão cruel. E eu segui. Encontrei um parceiro meu, o Venicinho, que também trabalha com rap na mesma perspectiva que eu, que foi um cara que inclusive viu eu me apresentando lá no CIES, que é a escola que inclusive teve uma morte, uma menina matou a outra dentro desse território. E aí eu entrei dentro da Mangueira, dentro de beco por beco, passando em beco. E quando eu chego, meus alunos tá tudo brincando no meio da rua e tem um brincando com lama. Mas tu não tava aí pra estar fazendo bolo de lama não, pai todo. Hora dessa da manhã, mas 8 horas da manhã, e tu tá com a mão suja pegando em terra com água, mãe, e tal. Ele tá doido, que é muita massa, doido, né? Tá na areia, com a mão toda suja. Eu falei, pois vamos entrar, que a gente trabalha num society, que a gente faz, é um society que a mulher abriu espaço para as crianças da comunidade poder entrar lá da Mangueira, para poder ter um acesso à cultura, à arte, a jogar, poder se divertir, ter acesso ao esporte. Eu estava fazendo esse trabalho lá. E aí quando eu fui chegando na porta desse dia emblemático, marcando mais uma vez o 11, vem duas viaturas, né? Da polícia militar, como a gente chama dentro da favela, 2 cabecinhas de ovo. Esses pivetes já começam a olhar diretamente para nós e para todo mundo que estava ali com os pivetes. Eu falei, ei, meu irmão. E aí, galera, vamos entrar, a aula já vai começar, né, gente? Eu já faço a voz, que a voz foi, que isso aqui é minha voz, né, pô? Aí quando eu vejo a polícia, é isso aí, galerinha, vamos entrar, né? Chega junto aqui, vamos entrar, criançada, pelo amor de Deus, não vamos ficar brincando na rua aí, criançada, vamos entrar e estudar, hein? Que é a voz de branco, né, pô? Tem que ter a voz de branco, vocês entenderão. E aí quando eu entro dentro do bagulho, que eu começo a brincar com as crianças, a gente brinca, e as crianças são crianças que são atentadas, né, Diogo? Enfim. E aí quando termina, veio a dona desse, né, que toma de conta desse society, onde as crianças vão brincar, e a história dela é uma história muito parecida com essa da Dinha, outras tantas histórias. É uma mulher de 44 anos que já tem neto de 12 anos de idade. 10, 11, 12 anos de idade, que tem um filho que inclusive é uma criança que é neurodivergente, enfrenta diversas questões na escola, e ela estava contando que ela fazia questão de abrir aquele espaço para as crianças poderem ir lá brincar, para a gente poder ir lá, porque ela sabia que era a única forma que as crianças iam ter de ter acesso à cultura, de ter acesso a um ensino diferente, de pessoas que iam olhar e que iam cuidar dela, sabe? E aí eu falei para ela, dona Redivane, eu não estou falando da mulher, meu Deus do céu. A gente está aqui porque a gente acredita nisso. Essa turma é a turma mais difícil que a gente tem. E a gente acredita na força que o hip hop tem para transformar justamente essas crianças.
Só me deu água, foi, mãe? Obrigado, viu, mãe? Pelo amor de Deus. Não corra não, velho. Vai que a senhora cai. Ela vai já brigar. A mãe, ela é aquela tem classe. Ela vai... Não pegue, não. Ela já tá atirando. E aí, enfim, sei que estou me prolongando muito, mas ela falou sobre isso e disse que ela também... A gente comentou sobre o 11 de novembro, né? E ela falou que ela também ia ser uma das pessoas que ia morrer, que ela conhecia as 2 pessoas que tinham morrido na rua dela. E ela falou, meu filho, eu faço isso aqui porque eu acredito que vocês estão vindo aqui, vai trazer uma coisa boa para os meninos. E eu falei, dona Regivane, a gente vai continuar vindo sempre. Essa é a turma mais difícil que a gente tem, o menino não deixa nós falar direito. Mas a gente acredita, porque esses meninos que precisam, de fato, ter acesso a esse tipo de conteúdo. Aí ela agradeceu, a gente conversou, e aí eu saí pensativo nisso, que esses meninos de fato não iam ter tanto acesso, que esses meninos não tinham uma área de lazer, esses meninos não tinham uma escola legal para ir, né, que enfim, tinha essa dificuldade. E aí quando eu vou saindo desse território, eu volto por outros becos, e aí eu me deparo com a polícia militar mais uma vez, dessa vez era o raio, né, e aí o raio já é outra fita. E aí eu passo pelo raio, o cara fica encarando, acho que ele vê o crachá, vê a blusa verde do governo do estado, vê a logomarca do Ceará Pacífico, enfim, né? Do Preview, e aí ele libera, ele não olha pra gente, a gente segue, eu chego em casa e meu pai pergunta assim, né? E aí, meu filho, caiu uma manga na tua cabeça, que o nome dessas áreas é mangueira e nós não pode nem falar, né? Aí o pai, e aí, caiu uma manga na tua cabeça ou não? Mas quase caiu um raio. Porque o raio é cruel, filho. E aí o que eu penso é que a todo instante a institucionalidade ela entrega isso pra gente. O sistema ele é institucional e ele tem um racismo estrutural. E aí é esse tipo de convivência que a gente vai tendo constantemente. Crescer com a polícia na sua porta, criança vendo a polícia 8 horas da manhã entrando dentro da favela, meio-dia na hora de ir para a escola já tem um outro tipo de policiamento, fazendo um outro tipo de abordagem com outras pessoas, num espaço que não se tem, numa rua que não cabe um carro, uma rua que não dá para andar de bicicleta direito, um lugar que a mulher tem que abrir um society para que as crianças possam ir lá brincar e se divertir, jogar um pouco de bola, porque não tem uma quadra, não tem um campo perto, sabe? E aí eu fico pensando que o chegar longe para mim é de fato chegar nesses espaços, é poder tocar essas pessoas, é poder chegar e mostrar um pouco do meu trabalho, tipo, por mais que eu não seja um ator da vida, como eu falei, né, não sou playboy não, filho. Né? E aí, como por mais que eu não seja esse cara, eu continuo acreditando. Tanto que uma vez eu cheguei num Jeguimbaú para dar uma aula lá também, mesmo cenário, polícia saindo, mesma fita, toda a favela que o nego entra é a mesma fita. E eu rodo a cidade todinha, né? E aí foi bem nessa perspectiva de chegar nesses espaços e lidar com essas situações, e lidar com essas mesmas histórias. E o Pivete perguntou, ei, Ti, mas tu pensa em chegar até onde? Assim, qual é o teu sonho? Eu falei, meu irmão, o meu sonho está se concretizando cada vez mais, que é voltar nesses espaços, é estar nesses espaços. Porque a gente também constrói a ideia de que o sucesso ele é longe. A Mari, ela não faz sucesso. A Mari já participou mesmo de filme, Netflix e o caralho, mas ela tá aqui ainda. Ai, não, é a Mari. Então é muito sobre isso, assim, tipo, não tá perto ainda, então não faz sucesso. E aí eu acho que a experiência para mim é muito sobre isso, é dar continuidade a esse trabalho. É continuar fazendo esse corre, para colocar pessoas nessa tela, e não só nessa tela, mas na evidência, no assistencialismo, no cuidado, no carinho, no afeto, no abraço, que por muitas vezes isso não é enxergado. Assim como eu não fui enxergado, assim como meu pai e Dona Ana não foram enxergados, minha mãe também não foi. Assim como a Dinha não é enxergada, e diversas crianças que eu estava hoje de manhã também não vão ser enxergadas por vocês. Vocês nunca vão conhecer a astúcia do Renan, vocês nunca vão saber o poder da Leonara, vocês nunca vão conhecer a forma como a Lorena é engraçada com a risada dela. Porque talvez essas são histórias que não vão ser possíveis de ser contadas, ou não vão ser apresentadas para vocês, ou não é apresentável para vocês. Então acho que a experiência maior para mim, e resumindo, né, a resposta como um todo, que eu falo pra caralho, mas enfim, é poder de fato trazer um pouco dessa vida e dessa vivência que eu continuo fazendo, não ontem, mas hoje de manhã, como amanhã eu também vou de novo para um outro território para fazer uma outra fita, como semana que vem, como o pessoal é da consciência negra, o pessoal lembra que não resiste, tem escolas
17, 18 eu tenho escola de manhã, de tarde, de noite, aí só não vai botar dia 20 porque, enfim, é feriado, né? Então eu falo, não sei porque é feriado, dia 20, aí tu quer que eu trabalhe no dia 20, bicho? Então eu acho muito sobre isso, saca? A experiência de existir, a experiência de estar, a experiência de poder prestigiar não só a minha vida, mas a história um pouco do meu pai, a história da minha mãe, e tentar carregar também um pouco dessas várias histórias, dessas várias pessoas que são parecidas comigo, que não vão ser evidenciadas, infelizmente, quase nunca. E é isso. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas eu acredito que esse é um início de conversa, né? Daqui a pouco a gente se encontra aqui, né? Aqui na frente, em outros momentos. Queria fazer outras perguntas, mas a gente vai ter tempo, né? Só esse encerramento, esse momento de encontro, a gente continua essa conversa. Mais uma vez, parabéns para todo mundo. Até amanhã, né? Debate, e no sábado vai ter exibição do Cabra Marcado para Morrer, não percam, vai ser um momento incrível. É isso, até amanhã. Agora